prefeito do Rio, Eduardo Paes, apresentou agora de manhã o balanço do primeiro ano de gestão. O repórter Gabriel Barreira acompanhou. Vamos conversar com ele ao vivo. Oi, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Mariana, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Ele fez um balanço desse primeiro ano da nova gestão dele e fez também projeções para o ano que vem, né? Ele celebrou o que chamou de controle da pandemia, isso nesse ano, né? A gente está vendo a pandemia mais controlada graças à vacinação. Celebrou também essa logística da vacinação que permitiu que grande parte da população adulta esteja hoje vacinada. A gente ainda tem que vacinar uma boa parcela da população adolescente com a segunda dose, mas ele comemorou esses números e também a flexibilização permitida pelo Comitê Científico a partir da vacinação dessas pessoas. Falando sobre a projeção para o ano que vem, ele falou também da recomposição de clínicas de família, né, das equipes de clínicas de família, que foi uma promessa dele de campanha no ano passado, mas que, segundo ele, não deu para colocar em prática por conta dos desafios impostos pela pandemia, que dificultaram a realização de alguns planos de governo, como também começar a zerar a fila do CISREG. Ele pretende começar a zerar a partir do ano que vem. É um processo que deve demorar 1 ano e meio e durante a coletiva ele falou sobre esses desafios. Vamos ouvir agora o que ele falou sobre a saúde. É óbvio que a pandemia nos limitou muito a capacidade de fazer outras entregas e que nós pretendemos acelerar esse ano. A recomposição de equipes da saúde da família, a melhora da prestação de serviços nos hospitais da rede municipal, um olhar mais focado para o sistema de regulação de leitos. No transporte, ele falou de 2 desafios que são a realização de novas licitações, tanto da bilhetagem eletrônica quanto do BRT. E sobre o BRT, ele usou até uma palavra dura para falar ali da realidade do dia a dia dos passageiros, dizendo que são transportados ali no dia a dia como gado. E disse também que as mudanças profundas no transporte vão ser mais demoradas do que o que a população espera. Vamos ouvir o que ele falou. O BRT, para mim, é um dos símbolos maiores do desleixo vivido na administração passada. Nós deixamos em 2016 cerca de 300 e tantos ônibus BRT, encontramos em janeiro de 2021 só 120 ônibus, daí está explicado a população ser levada carregada igual gado por aí. Hoje já temos 210, né? Ou seja, um aumento de 75% da frota operante, mas é uma frota ainda muito velha, muito ruim, com muitos problemas. Então esse é um processo que, infelizmente, vai demorar mais tempo do que nós gostaríamos de fazer. A Prefeitura anunciou a contratação de 600 novos ônibus. Mariana, a gente está vendo lá no sul da Bahia esse temporal afetando vários municípios, né, que estão debaixo d'água. Perguntei para ele, caso essa chuva venha para cá, a gente está vendo uma frente fria chegar, né, não tem a previsão de uma chuva tão forte quanto a que afetou a Bahia, mas caso essa chuva venha para cá, se o município do Rio de Janeiro está pronto para lidar com uma chuva tão forte assim, vamos ver o que ele respondeu. Ninguém está preparado para chuvas como aquela. Nenhuma cidade, nem nenhum lugar do mundo. Muito menos a cidade do Rio de Janeiro, com as suas características geográficas, a quantidade de morros e montanhas, a proximidade com o mar, a quantidade de corpos hídricos existentes. Uma quantidade de chuva como essa certamente causaria enormes problemas na cidade do Rio de Janeiro. Nós buscamos preparar a cidade, mas o que a gente age nesse momento é com aquilo que a gente chama de resiliência, trabalhar para minimizar os danos, para evitar mortes. Falei também com o prefeito sobre esse aumento de casos que a gente vai vendo no nosso entorno, né, de Covid. Muitas pessoas dizendo que estão voltando a apresentar a doença. Claro que o número de internações ainda é muito baixo. E perguntei para ele, ele chegou a admitir que também está vendo isso no entorno dele, mas disse que os números oficiais são aqueles que estão lá no site da Prefeitura. E vamos ouvir agora o que ele falou sobre esse possível aumento de casos a partir, principalmente, da variante Ômicron. Acho que é meio inevitável que nós tenhamos um aumento do número de casos. Não sei se na proporção dos chamados países envolvidos, que se vacinaram muito menos e vivem o período de inverno.
Mas os números que o Daniel me passa são os números que você tem acesso, né? Não há ainda na rede pública a percepção desse caso, desse aumento de casos. Parece que a rede particular está registrando algum aumentozinho, mas muito baixo ainda também. Edmilson, a gente acompanhou então o balanço do prefeito. Edmilson, que está sempre de olho na cidade, também elencou aqui, fez uma lista separou 3 pontos, né, da cidade que você considera aí importantes para a gente comentar em relação a esse primeiro ano de gestão do prefeito. Eu acho que são os três pontos aí que mexem com a cidade toda. Vamos lá para eles? Vamos começar falando aqui de transporte. Nós vimos ali que o prefeito falando principalmente sobre o BRT. Não dá para a gente ficar só olhando para o BRT. BRT é uma parte, o prefeito tem toda a razão, foi maltratado. Enfim, a prefeitura agora encampou novamente, a prefeitura vem tentando e também não conseguiu melhorar adequadamente com o BRT. Essa é uma parte. Mas tem a outra parte dos ônibus que desapareceram. Ônibus que desapareceram e até hoje não voltaram. A prefeitura tentou uma licitação agora da bilhetagem eletrônica, ainda não conseguiu. Então, esse é um processo longo? Posso acreditar que é um processo longo, mas nesse período até agora, a prefeitura, então, deixou a desejar aqui. Nós não temos uma solução para o transporte na cidade. Pode ser muito mais difícil porque é estrutural, mas o fato é que nós precisamos ainda de medidas mais duras para a gente conseguir ter aí um transporte adequado para a população num preço justo. Vamos olhar para a conservação. Olhando para a conservação, Mariana, a gente tem que olhar para o dinheiro também. A gente sabe que foi um ano aí de recuperar o caixa da prefeitura. Então, quando você não tem muito dinheiro, você vai fazendo caixa, vai resolvendo o problema de caixa. Hoje a prefeitura já disse que já conseguiu recompor as suas finanças e está muito melhor. Para poder investir na infraestrutura. Para poder investir na infraestrutura, principalmente na conservação. Então, se você olhando para o asfalto da cidade, dá para a gente ver claramente aí que, por falta de dinheiro, não teve muito investimento. O prefeito está prometendo fazer novos investimentos futuros. Agora, olhar para a saúde, eu acho que aqui foi o nosso melhor momento. Mesmo com problemas nos hospitais, a gente sempre vem tratando esses problemas aqui, na falta de médicos, e faltam muitos médicos, mas nós acompanhamos também que na gestão anterior houve uma grande redução. Então você tem aí um período de recontratação de médicos, isso é demorado, agora já tem aí uma nova licitação para recontratar 300 médicos, mas mesmo assim a prefeitura foi muito bem, deu exemplo na vacinação aqui. Então este foi um ponto muito importante para o Rio de Janeiro, principalmente para sair desse momento de dificuldade na economia, você consegue fazer uma volta mais segura para a população. Então a vacinação no Rio de Janeiro foi bem organizada e deu certo e ela é seguida por todos os estados do país. E uma última informação sobre as chuvas. O prefeito falou assim, se vier uma chuva como essa aí, não dá para a gente fazer muita coisa, choveu demais. Ninguém está preparado. O fato é o seguinte, o prefeito criou o Centro de Operações do Rio de Janeiro, isso foi um grande avanço para a cidade. Hoje é possível acompanhar a cidade com câmeras, é possível botar a cidade em estágios, a população... Monitorar, né? Então, isso foi um grande avanço, mérito do prefeito, sim, ok, na sua outra gestão. Mas o fato é que a gente tem que fazer avanços daqui para frente também. Nós temos aí Rua do Catete, lá no Catete, alagamentos, o Jardim Maravilha alagado, o Musema com alagamentos históricos. Então, a cidade precisa avançar para isso. E quando vier uma chuva muito difícil, choveu demais, não dá, a cidade precisa se recuperar com rapidez. Que é a resiliência, uma cidade que, temos um grande problema, mas a gente consegue se organizar, atender a população, não deixar ninguém sofrer, não deixar ninguém morrer, principalmente, e aí a cidade se recupera. A gente tem, sim, possibilidades de melhorar. Obrigada, Edmilson.